Você já sentiu um vazio espiritual mesmo estando cercado de orações, cultos e palavras bonitas? Já buscou consolo, direção, milagres e tudo o que encontrou foi silêncio? Pode ser que o que falta não seja força nem fé, mas uma revelação. Quem é o Espírito Santo? Não como um símbolo, nem como um conceito teológico, mas como uma pessoa real, viva, divina. E se eu te dissesse que ele está mais perto do que você imagina, não apenas te observando, mas pronto para habitar, transformar e conduzir cada detalhe da sua vida? Pare tudo agora e escute, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode ser a chave para a mudança que você tanto orou. Fique até o final e algo sobrenatural pode acontecer com você. Durante séculos, homens e mulheres em busca de Deus cruzaram desertos, subiram montanhas, entraram em catedrais e dobraram os joelhos em silêncio. Buscaram respostas, consolo, direção. Mas há uma pergunta que, apesar de sua centralidade na fé cristã, permanece envolta em confusão até mesmo entre os mais devotos. Quem é o Espírito Santo? Não como doutrina ou símbolo litúrgico, mas como realidade viva. A resposta é ao mesmo tempo simples e profundamente transformadora. O Espírito Santo é Deus. E não apenas uma parte dele, não uma extensão, nem uma energia que se ativa em momentos místicos. Ele é a própria presença de Deus, atuando entre nós, habitando aqueles que creem, conduzindo cada aspecto da redenção com intencionalidade e amor absoluto. O que torna essa afirmação tão poderosa é que, ao longo do tempo, o Espírito foi sendo deslocado para as margens do imaginário cristão. Enquanto o Pai é visto como o Criador soberano e o Filho como o Redentor encarnado, o Espírito muitas vezes foi reduzido a uma imagem vaga, uma brisa sutil, um símbolo decorativo nos altares ou um fenômeno reservado a cultos mais emocionais. Mas, e se essa compreensão superficial estiver nos privando do maior presente da fé cristã? E se estivermos vivendo aquém do que Deus disponibilizou, exatamente por não reconhecermos com quem estamos lidando? O que torna essa questão ainda mais urgente é que ela não é apenas teórica. Tem impacto direto na forma como oramos, ouvimos, obedecemos e até mesmo como interpretamos as Escrituras. Ignorar a verdadeira identidade do Espírito é como tentar navegar sem bússola, construir sem alicerce, respirar sem oxigênio. Ele não é um detalhe doutrinário que pode ser deixado para depois. Ele é o próprio sopro de Deus, aquele que transforma o caos em ordem, o morto em vivo, o religioso em filho. E se não compreendermos quem ele é, corremos o risco de andar a vida inteira com uma fé mecânica, vazia de poder, sem discernimento, sem direção. A história mostra que toda vez que o povo de Deus compreendeu com mais profundidade a atuação do Espírito, algo mudou drasticamente. Avivamentos nasceram, vidas foram restauradas, ministérios frutificaram. Não por causa de estratégias humanas, mas porque o Espírito encontrou espaço para agir com liberdade. O curioso é que muitos desses momentos começaram de maneira discreta, com uma simples oração, uma leitura atenta da palavra, um coração contrito diante de Deus. Foi nesses cenários aparentemente comuns que a presença do Espírito se manifestou com força incomum. E essa é uma das verdades mais negligenciadas. O Espírito não está restrito aos palcos, às luzes ou aos sons. Ele atua no secreto, no silêncio, na sinceridade. Há uma passagem em que o profeta Elias, após uma série de confrontos intensos, se refugia em uma caverna, exausto e desencorajado. Deus o convida a sair e observar. Primeiro vem um vento forte, depois um terremoto, em seguida, um fogo. Mas Deus não está em nenhum desses fenômenos. Finalmente, ouve-se uma brisa suave, e ali está a presença divina. Essa imagem, retirada do livro dos Reis, nos ensina algo fundamental. O Espírito nem sempre se manifesta com alarde. Muitas vezes, ele sussurra. E quem não estiver atento,
Quem estiver viciado em barulhos e sinais pode perdê-lo no ruído das expectativas humanas. É preciso, então, rever nossos pressupostos. Não basta repetir que cremos na Trindade se ignoramos a realidade diária daquele que habita em nós. Não é suficiente falar de dons espirituais se não reconhecemos a fonte. Não podemos continuar tratando o Espírito como um coadjuvante, um recurso para momentos de crise, um agente de experiências emocionais que desaparece após o culto. O Espírito Santo é eterno, santo, sábio, amoroso e pessoal. Ele não é ativado, ele é honrado, não é controlado, é obedecido, e não é acessório, é essencial. O ponto de partida para compreender sua atuação não está na performance religiosa, mas na revelação da palavra. A Bíblia apresenta o Espírito como presente desde o início de tudo, antes mesmo da criação tomar forma. Ele pairava sobre as águas, preparando o ambiente para que a ordem divina se estabelecesse. Ele não apenas observa o mundo, ele molda, direciona, vivifica. Em cada página das Escrituras, vemos a marca de sua presença, inspirando profetas, capacitando reis, consolando corações, revelando verdades ocultas. E essa ação não cessou. Ela continua hoje, em cada vida que se rende. Se existe uma urgência espiritual em nossos dias, ela não está na busca por novas revelações, mas no retorno à presença do Espírito. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos conduz em oração quando as palavras nos faltam. É Ele quem transforma a letra da Bíblia em alimento vivo, quem transforma uma canção em adoração verdadeira, quem transforma um simples gesto de fé em uma manifestação do reino. Ignorar isso é caminhar no escuro, mesmo com uma vela na mão. Por isso, essa jornada que agora começa não é apenas uma explicação teológica, é um convite à experiência. Não uma experiência emocional, fugaz, mas uma convivência contínua com aquele que é o próprio Deus habitando em nós. Se você já sentiu que falta algo na sua caminhada espiritual, se já se perguntou por que certos padrões se repetem, por que a fé às vezes parece teoria e não vida, talvez a resposta esteja exatamente aqui. Precisamos conhecer o Espírito Santo como ele é, não como o moldamos com nossos equívocos. É tempo de abrir espaço para que ele revele quem é. E quando isso acontece, nada permanece como antes. O que era apenas ritual ganha sentido. O que era confuso encontra clareza. O que parecia distante torna-se íntimo. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, verdade, direção e transformação. É a partir desse ponto que seguimos, não apenas para conhecer doutrina, mas para encontrar presença. Uma presença que restaura, guia, ilumina e permanece. Ao longo da história da fé, o Espírito Santo foi muitas vezes representado por símbolos que, embora bíblicos, acabaram sendo usados para diluir sua identidade. Fala-se do vento impetuoso de Pentecostes, da pomba no batismo de Jesus, do fogo que desceu sobre os discípulos, da água que sacia a sede espiritual. Imagens potentes, sem dúvida, mas que sozinhas não sustentam a realidade completa de quem ele é. O problema surge quando essas figuras deixam de apontar para uma pessoa e passam a ser tratadas como definições em si mesmas. A consequência disso é uma geração de cristãos que, mesmo sendo sinceros na busca, muitas vezes se relaciona com uma ideia vaga de divindade e não com o Deus vivo que habita neles. Ao chamar o Espírito de pessoa divina, não estamos usando uma metáfora, nem tentando criar uma analogia didática. Estamos descrevendo uma realidade revelada pelas Escrituras. Em diversos momentos do texto bíblico, ele é apresentado com atributos pessoais claros: vontade, inteligência, emoções. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Pedro confronta Ananias e pergunta por que ele havia mentido ao Espírito Santo. Logo em seguida, Pedro afirma que mentir ao Espírito é mentir a Deus.
Não há como mentir a uma força ou energia. Só se pode enganar uma pessoa consciente, que ouve, que avalia, que sente. Essa compreensão já era evidente para os primeiros cristãos. Os registros históricos mostram que no segundo século, a Igreja debatia intensamente as heresias que tentavam reduzir o Espírito a uma manifestação do Pai, negando-lhe personalidade e divindade. Irineu de Lyon, em sua obra Contra Heresias, escrita por volta do ano 180, já defendia que o Espírito não era uma extensão da vontade divina, mas o próprio Deus agindo com intenção. Esses debates ajudaram a moldar os fundamentos da doutrina cristã, culminando no Concílio de Constantinopla, no ano 381, onde se confirmou oficialmente, com base nas Escrituras, a plena divindade e personalidade do Espírito Santo. Ele não é criado, não é subordinado, não é uma força sem rosto. Ele é eterno, como o Pai e o Filho. O reconhecimento da personalidade do Espírito também aparece de forma marcante na maneira como ele age. A Bíblia diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Isso não é um processo mecânico. É uma ação profunda, emocional, que envolve identificação com a dor humana. Ele consola, ensina, convence, guia. Essas funções não são atribuídas a objetos, mas a sujeitos. Ele distribui dons conforme sua vontade. Ele fala claramente, como fez com Filipe em Atos capítulo 8, orientando-o a se aproximar do carro do eunuco etíope. Ele impede caminhos, como fez com Paulo e seus companheiros quando tentaram entrar na Ásia. Tudo isso revela uma mente ativa, soberana, que toma decisões e se comunica com clareza. Mas por que é tão importante entender que o Espírito é uma pessoa divina? Porque sem isso, a fé se torna um sistema de ideias, e não uma relação viva. Quando o Espírito é reduzido a um conceito, o cristianismo vira apenas moral, regras, esforço humano. A vida no Espírito, porém, não é sobre ativar poderes, mas sobre ceder controle. É reconhecer que há um Deus habitando em nós, que nos conhece por inteiro, que se entristece com nossas resistências e se alegra com nossa obediência. E isso transforma completamente a forma como oramos, como ouvimos a palavra, como tomamos decisões. Essa percepção também redefine o culto. Quando compreendemos que estamos na presença de uma pessoa santa, cheia de glória, deixamos de procurar estímulos externos para buscar comunhão interna. Não é mais sobre sentir algo, mas sobre estar com alguém. A adoração ganha profundidade, não por causa das canções, mas por causa da consciência de que há um Deus presente, ouvindo, recebendo, respondendo. E essa presença não depende de lugar ou atmosfera. Ela está disponível para quem crê e se submete com reverência. Nos dias de hoje, em meio a tanta distração espiritual, recuperar essa verdade é mais do que necessário. É urgente. A banalização do sagrado, o entretenimento com roupagem religiosa e a superficialidade teológica têm afastado muitos da experiência real com Deus. Dados do Pew Research Center revelam que apenas cerca de 28% dos cristãos que se dizem praticantes afirmam ter uma experiência contínua com a presença do Espírito. Isso revela não só um déficit de percepção, mas um problema de fundamento. Como manter uma comunhão diária com alguém que sequer reconhecemos como pessoa? É preciso resgatar essa consciência. O Espírito é sensível. Ele se entristece, ele se move, ele fala. Ele não é ativado por técnicas, mas atraído por corações quebrantados. Ele não age sob comando, mas em resposta à entrega. E onde há entrega, há transformação. Essa é a chave que falta a muitos. Não se trata de repetir fórmulas espirituais, mas de conhecer quem está presente. A ausência de frutos na vida cristã muitas vezes não está na ausência de esforço, mas na ausência de relacionamento. Essa relação começa pelo reconhecimento. Saber que o Espírito é Deus, que Ele nos habita com plena consciência, muda tudo. Ele não observa de longe, Ele participa.
Não é um visitante, é um residente. E como todo relacionamento verdadeiro, ele exige respeito, escuta, diálogo, obediência. Ele sonda o mais profundo do nosso ser e nos conduz a toda a verdade. Não por imposição, mas por amor. O mesmo amor que moveu o Pai a enviar o Filho é o que move o Espírito a permanecer conosco. Entender que o Espírito Santo é uma pessoa divina não é apenas uma correção teológica. É um reencontro com a essência do Evangelho. Porque foi por meio dele que Jesus operou, foi por ele que os apóstolos foram capacitados, é por ele que a igreja é edificada, é através dele que o coração humano é convencido e regenerado. A vida cristã sem o Espírito não é apenas incompleta, é impossível. Ele não é parte da experiência cristã. Ele é a própria experiência. E reconhecer isso é o primeiro passo para viver uma fé que não se limita a palavras, mas se torna vida em abundância. Desde os primeiros registros da existência, antes que houvesse luz ou forma, a presença do Espírito já se manifestava de maneira concreta e intencional. A narrativa da criação, registrada logo no início das Escrituras, nos mostra que antes de qualquer comando divino ser proferido, antes mesmo que a voz de Deus dissesse, haja luz, o Espírito pairava sobre as águas. Essa imagem, muitas vezes lida com pressa, carrega uma profundidade imensurável. Não se trata de uma presença estática, mas de um movimento deliberado. Ele não observava de longe, mas se movia, agia, preparava o caos para a ordem, a desordem para a estrutura, o vazio para a plenitude. Essa atuação inicial do Espírito revela algo essencial sobre sua natureza. Ele é ativo. Ele se envolve diretamente com a realidade material, espiritual e histórica. Ele não aguarda que tudo esteja em ordem para operar. Pelo contrário, é no ambiente desorganizado, instável e escuro que sua ação começa a transformar todas as coisas. E essa característica se mantém constante ao longo de toda a revelação bíblica. Desde o Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, encontramos a mesma presença ativa, operando, guiando, inspirando, confrontando, sustentando. Nas páginas do Antigo Testamento, o Espírito aparece capacitando pessoas para tarefas específicas. Ele habilita Bezalel com sabedoria e habilidade artística para construir o tabernáculo. Ele unge líderes como Gideão e Sansão com força para libertar o povo de Israel. Ele inspira profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel com palavras que ultrapassam o tempo, ecoando ainda hoje com atualidade e autoridade. Cada uma dessas manifestações não foi um episódio isolado, mas parte de um padrão de intervenção intencional do Espírito na história humana. Durante o exílio na Babilônia, quando o povo estava desolado, sem templo, sem altar, sem estrutura religiosa formal, foi a voz do Espírito que sustentou a esperança. Por meio do profeta Ezequiel, Deus mostrou um vale de ossos secos sendo restaurados. A vida voltou não por causa de um exército, nem de uma instituição, mas pelo sopro do Espírito. Essa cena, além de poderosa em imagem, é também teologicamente central. O Espírito de Deus é quem revivifica, quem restaura aquilo que parece irreversível, quem transforma ruínas em testemunhos vivos da graça. Com a chegada do Novo Testamento, essa presença não apenas continua, mas se intensifica. O Espírito está presente no anúncio do nascimento de Jesus, na concepção miraculosa em Maria, na proclamação profética de Isabel e Zacarias. Ele é quem conduz Jesus ao deserto, capacita-o no ministério, está presente em cada cura, cada ensino, cada ato de compaixão. No batismo do Filho, o Espírito desce em forma de pomba, não como ornamento simbólico, mas como confirmação visível da unção divina. E após a ressurreição, é o próprio Cristo quem promete que o Consolador viria para continuar sua obra, não com limitação geográfica, mas em dimensão global e permanente. O ponto de transição marcante ocorre em Pentecostes. Ali, não mais restrito a profetas ou sacerdotes,
o Espírito é derramado sobre todos os que creem. Homens e mulheres, jovens e idosos, simples e eruditos, todos recebem igualmente o dom da presença divina. Essa democratização da presença do Espírito muda para sempre a lógica espiritual. A partir dali, a habitação não se dá mais em tendas ou templos físicos, mas no interior dos que foram redimidos pela cruz. Não mais visitas ocasionais, mas morada contínua. Esse padrão não se perdeu ao longo dos séculos. A presença ativa do Espírito atravessou os primeiros concílios, sustentou a Igreja em períodos de perseguição, inspirou traduções das Escrituras, conduziu movimentos de reforma, despertou avivamentos, levantou homens e mulheres que se tornaram marcos vivos de obediência. Em cada geração, o Espírito encontrou espaço onde havia rendição. E sempre que o povo abriu lugar, algo extraordinário aconteceu. Não porque os contextos eram ideais, mas porque a presença divina não depende de circunstâncias favoráveis para operar. No século XIX, por exemplo, em meio à pobreza da Escócia, surgiram movimentos missionários poderosos, liderados por pessoas sem prestígio social, mas cheias do Espírito. No século XX, em países fechados ao Evangelho, testemunhos de conversões em prisões e por meio de sonhos mostraram que o Espírito continua agindo onde a palavra é recebida com fé. E nos dias de hoje, mesmo com tantos ruídos culturais e distrações espirituais, relatos de transformação continuam surgindo em contextos diversos, desde grandes centros urbanos até comunidades isoladas. Essa permanência da atuação do Espírito nos ensina algo fundamental. A presença de Deus não está presa ao tempo, à cultura ou ao espaço. Ela é contínua, fiel, adaptável, mas sempre santa. Ele age em governos e comunidades, em salas de oração e nas ruas, em crianças e anciãos. Sua presença é tanto vento que impulsiona quanto voz que direciona. É tanto fogo que purifica quanto óleo que cura. Ele é o elo invisível, mas indispensável, entre o céu e a terra. Reconhecer isso não é apenas aceitar um fato teológico. É abrir os olhos para uma realidade viva. A vida cristã não é sustentada apenas por memória, nem por esforço pessoal. Ela é mantida pelo agir constante do Espírito. Ele não apenas iniciou a criação, mas a sustenta. Ele não apenas falou no passado, mas continua falando. Ele não apenas se moveu, mas continua se movendo. E quando isso é percebido com clareza, tudo muda. A oração se torna encontro. A adoração se torna entrega. A leitura bíblica se torna revelação. A obediência se torna resposta amorosa. A continuidade dessa presença ativa desde o princípio revela que Deus nunca esteve distante. Mesmo quando a humanidade se desviou, mesmo quando a fé institucional se corrompeu, mesmo quando o mundo mergulhou em caos, o Espírito permaneceu, aguardando espaço, buscando corações, chamando ao arrependimento, oferecendo direção. Ele não foi dado para ser lembrado ocasionalmente, mas para caminhar conosco diariamente, como conselheiro, consolador, guia e amigo fiel. É essa consciência que precisa ser restaurada, e é nela que a fé reencontra seu eixo. Compreendido. A partir de agora, manterei rigorosamente o limite solicitado de aproximadamente 5.000 caracteres por parte. A seguir, envio a quarta parte do roteiro, dando continuidade natural à narrativa anterior. A presença contínua do Espírito Santo, que atravessa os tempos desde a criação até os dias atuais, não se limita a momentos grandiosos ou eventos históricos. Ela se revela com ainda mais profundidade na vida pessoal de cada cristão. O Espírito não é apenas o iniciador da fé, mas aquele que acompanha o crente em cada passo da jornada espiritual. Sua atuação no íntimo do ser humano é o que distingue a fé genuína de uma simples adesão intelectual ou de uma prática religiosa rotineira. Ele não vem para aperfeiçoar a moralidade, mas para operar transformação completa de dentro para fora. Essa transformação interior começa com um ato essencial: o novo nascimento. Foi Jesus quem,
em um diálogo profundo com Nicodemos, explicou que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Essa afirmação não é simbólica. Ela indica que é o Espírito quem gera uma nova identidade espiritual no homem. Não se trata de um ajuste de comportamento, mas de uma regeneração. O velho modo de pensar, de sentir e de reagir é substituído por uma nova consciência moldada pela vontade divina. Essa renovação não acontece por força humana, mas pela atuação invisível e irresistível do Espírito. Se você está acompanhando até aqui e está fazendo sentido para você, comenta Amém aqui embaixo. Isso mostra que você está junto nessa caminhada e ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas também. A partir desse novo nascimento, o Espírito inicia uma obra contínua de santificação. Ele não apenas sela o cristão como propriedade de Deus, mas também trabalha para conformar seu caráter à imagem de Cristo. É esse processo que torna possível abandonar hábitos destrutivos, perdoar o imperdoável, resistir às tentações e cultivar atitudes que antes pareciam inatingíveis. Não é uma mudança instantânea, mas progressiva. E o que torna essa caminhada possível não é o esforço do indivíduo, mas a presença constante de Deus nele. A Bíblia descreve os frutos dessa transformação. Em sua carta aos Gálatas, Paulo enumera as evidências da atuação do Espírito na vida de quem crê: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas virtudes não são produzidas pela força de vontade, mas são manifestações da natureza divina operando na alma humana. Quando alguém é dominado pela ansiedade, é o Espírito quem oferece paz. Quando o ódio ameaça dominar, é ele quem gera amor. Quando tudo pede descontrole, é ele quem ensina o domínio próprio. Assim, o cristão não vive apenas resistindo ao mal, mas sendo moldado ativamente para refletir a natureza do céu. Além da santificação, o Espírito capacita. Ele distribui dons espirituais com sabedoria, não para exaltação pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo. Alguns recebem sabedoria, outros discernimento, outros ainda o dom de cura ou de ensino. Cada dom é uma ferramenta, mas também um sinal da ação do Espírito em sua diversidade. Essa capacitação mostra que Deus não apenas chama, mas equipa. Ele não envia alguém para uma missão sem conceder os recursos necessários. E cada dom, mesmo os que parecem discretos, é parte indispensável do funcionamento do reino. A atuação do Espírito também se revela na direção prática do cotidiano. Ele guia decisões, adverte sobre perigos, inspira palavras que restauram. Às vezes, essa orientação vem de forma sutil, como uma convicção interior que não pode ser explicada com lógica. Em outras, é mais evidente por meio da leitura bíblica, da oração ou de uma palavra vinda de outro irmão em Cristo. O fato é que ele não se cala diante dos dilemas da vida. Ele fala. E quando há sensibilidade para ouvir, há clareza para obedecer. Outro aspecto decisivo da ação do Espírito na vida do cristão é a intercessão. Em momentos de fraqueza, quando faltam palavras, quando o coração está confuso ou sobrecarregado, o Espírito intercede com gemidos que não podem ser traduzidos. Essa intercessão não é apenas uma ajuda abstrata, é uma intervenção real, onde o próprio Deus se une à dor do homem e leva ao Pai uma súplica perfeita. Saber disso muda a forma de enfrentar a dor. Porque mesmo no silêncio, mesmo na ausência de expressão verbal, há uma voz sendo ouvida no céu em favor de quem crê. Há também um efeito espiritual que muitas vezes passa despercebido. O Espírito sela o cristão como propriedade exclusiva de Deus. Esse selo não é visível, mas tem implicações eternas. Ele representa garantia, proteção e pertencimento. Paulo escreve que fomos selados com o Espírito da promessa como penhor da nossa herança. Ou seja, a presença do Espírito é a confirmação de que aquilo que Deus prometeu será cumprido. Não é uma esperança incerta,
mas uma certeza firmada na fidelidade divina. Por fim, é impossível falar da transformação operada pelo Espírito sem mencionar o arrependimento. Não há verdadeiro retorno a Deus sem a ação do Espírito convencendo o coração do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem remove a cegueira espiritual, quem abre os olhos para a realidade da cruz, quem leva o pecador à humilhação sincera diante de Deus. Esse arrependimento não é um sentimento passageiro de culpa, mas um reconhecimento profundo da necessidade de redenção. E uma vez que esse reconhecimento ocorre, o Espírito não apenas perdoa, mas renova, fortalece e conduz a uma nova maneira de viver. A transformação interior promovida pelo Espírito é, portanto, a base da vida cristã autêntica. Sem ela, a fé se reduz a um discurso vazio. Com ela, até as lutas mais difíceis ganham novo sentido. Porque onde o Espírito habita, há mudança. Não por imposição, mas por ação amorosa e contínua. Ele não apenas aponta o caminho, ele anda junto. Ele não apenas revela a verdade, ele capacita para vivê-la. E nessa jornada de moldar corações, ele revela diariamente o que significa ser, de fato, uma nova criatura. A obra transformadora do Espírito Santo, tão profunda e pessoal, enfrenta hoje um dos maiores desafios desde os primeiros séculos da fé cristã: a distorção de sua identidade. O que deveria ser reverenciado como sagrado, muitas vezes tem sido apresentado como instrumento de manipulação religiosa ou como componente de um espetáculo emocional. Essa inversão, apesar de revestida com linguagem espiritualizada, afasta corações da verdadeira comunhão com Deus e substitui a presença pela performance. Essa distorção não surgiu de forma abrupta. Ela é fruto de uma teologia que foi sendo moldada ao longo do tempo, influenciada por interesses diversos, e que acabou reduzindo o Espírito a uma força disponível ao comando humano. Termos como ativar o poder, puxar a unção ou chamar a presença têm se tornado comuns em círculos religiosos, mas carregam um conceito equivocado, o de que o homem pode controlar a manifestação divina. O Espírito, no entanto, não responde a fórmulas ou comandos. Ele é soberano. Age quando quer, como quer e onde encontra corações quebrantados. Quando se tenta domesticar o Espírito, o centro da fé se desloca. A adoração cede lugar à performance, o arrependimento é substituído por euforia e a busca por santidade dá lugar à busca por experiências visíveis. A consequência é uma espiritualidade superficial, que depende de estímulos externos e se torna frágil diante da adversidade. Uma fé moldada por eventos espetaculares pode impressionar por um momento, mas não sustenta uma vida transformada. O Espírito não veio para entreter, mas para santificar. Ao observar a trajetória da igreja primitiva, nota-se que a presença do Espírito era acompanhada por temor, reverência e obediência. Em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira mentiram, a resposta divina foi imediata e severa. Isso gerou profundo respeito entre os irmãos. O ambiente onde o Espírito se manifesta com liberdade é marcado por temor santo e não por exibição. Ele não se revela para exaltar homens, mas para glorificar Cristo. Quando o nome de Jesus deixa de ser o centro, quando o foco se torna a manifestação em si, há um risco claro de desviar da essência do Evangelho. A história eclesiástica também nos alerta. Houve períodos em que o uso do sagrado foi instrumentalizado para ganhar poder, status ou influência. O Espírito, nesse contexto, passou a ser invocado como um símbolo de autoridade espiritual, não como uma presença relacional. Em tempos mais recentes, com o avanço da comunicação de massa e o crescimento das mídias religiosas, muitos passaram a associar a atuação do Espírito a momentos de grande intensidade emocional. Mas emoção, por si só, não é sinal de presença divina. É possível chorar, estremecer ou se empolgar sem que o coração esteja rendido a Deus. Esse modelo utilitário também afeta profundamente a forma como os dons espirituais são percebidos.
em vez de serem vistos como ferramentas para a edificação da igreja, são tratados como troféus espirituais, marcadores de status entre os fiéis. Essa abordagem distorce o propósito original dos dons, que é servir ao próximo com humildade. Paulo foi claro ao afirmar que o Espírito distribui os dons conforme sua vontade, e não por mérito humano. Quando o dom se torna um fim em si mesmo, perde-se a essência do serviço e instala-se um ambiente de competição disfarçada de espiritualidade. Outro impacto grave dessa distorção é o engano que ela produz em corações sinceros. Muitos passam a crer que não são espirituais o suficiente por não experimentarem certas manifestações. Sentem-se menos amados por Deus ou espiritualmente inferiores por não viverem os mesmos sinais visíveis que outros alegam ter vivido. Isso gera frustração, insegurança e, em casos mais sérios, abandono da fé. Mas o Espírito não se mede por espetáculo. Sua atuação é profunda, silenciosa e contínua. Ele age no secreto, transforma no íntimo, capacita no ordinário. É necessário também discernir que o Espírito nunca se contradiz. Ele não gera confusão, não promove desordem, não fomenta a vaidade. Sua ação sempre conduz à verdade, à paz e ao crescimento espiritual. Quando há confusão, egocentrismo ou manipulação, é preciso questionar se realmente se trata do Espírito de Deus. A própria Escritura nos dá esse critério. Os frutos são o verdadeiro sinal de sua presença. Onde há amor, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ali ele está operando. Onde há divisão, orgulho, exibicionismo e superficialidade, é preciso cuidado. Esse cenário atual exige uma resposta urgente da Igreja. O Espírito não pode ser reduzido a um recurso a ser explorado conforme conveniência. Ele é Deus. E onde ele é honrado como tal, há vida, transformação e verdade. A restauração dessa visão passa pela palavra. É nela que encontramos a descrição fiel da atuação do Espírito, não como uma energia impessoal, mas como uma pessoa divina, sensível, justa e amorosa. Ele não está à disposição do desejo humano. Nós é que devemos estar disponíveis para ele. Aqueles que desejam viver sob a direção do Espírito precisam romper com a lógica do espetáculo. Precisam silenciar o ruído externo para ouvir a voz que fala no íntimo. Precisam trocar a busca por sinais pela busca pela santidade. O Espírito é atraído por sinceridade, não por aparência. Ele se manifesta com poder, sim, mas não com o objetivo de impressionar. Seu objetivo é transformar. E essa transformação começa quando a presença dele se torna suficiente, quando sua vontade se torna prioridade, quando seu nome é exaltado acima de todo nome humano. A fé que nasce do Espírito não precisa de palco, precisa de entrega. Não depende de plateia, mas de rendição. E à medida que a Igreja redescobre essa verdade, ela se alinha novamente ao propósito original. Não é a intensidade da manifestação que comprova a presença do Espírito, mas a profundidade da transformação que ele realiza. Quando isso é compreendido, a fé deixa de ser espetáculo e volta a ser vida. Vida conduzida, moldada e sustentada por aquele que não busca aplausos, mas corações rendidos. Ao se afastar das caricaturas modernas que distorcem a identidade do Espírito Santo, é inevitável voltar os olhos à realidade mais profunda que sustenta a fé cristã. A comunhão perfeita e eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito. Essa relação, conhecida como Trindade, não é apenas uma formulação teológica abstrata, mas a própria base da revelação de Deus. A compreensão do Espírito como parte ativa dessa unidade divina é o que dá sentido à sua atuação e desfaz qualquer tentativa de reduzi-lo a um recurso ou símbolo. Desde os primeiros versículos das Escrituras, essa interligação se revela. Quando a criação foi iniciada, a palavra do Pai deu ordem, mas foi o Espírito quem se moveu sobre as águas,
preparando o ambiente para que tudo viesse à existência. João, ao escrever sobre o Verbo que se fez carne, deixa claro que tudo foi feito por meio do Filho, mas a ação do Espírito permanece presente e essencial. Não há competição entre eles. Há cooperação. Cada um realiza sua função, mas todos atuam em perfeita unidade. Durante o ministério terreno de Jesus, essa harmonia torna-se ainda mais visível. No momento do batismo, o Filho desce às águas, o Espírito repousa sobre ele e o Pai declara publicamente sua aprovação. 3 pessoas, uma só vontade. Não há hierarquia de valor, mas distinção de papéis. O Filho se submete à missão, o Pai envia, o Espírito capacita. Esse modelo revela não apenas uma estrutura celestial, mas um padrão de relacionamento que serve de exemplo para todos os que desejam andar com Deus. É importante entender que a ação do Espírito não é independente da vontade do Pai, nem dissociada da obra do Filho. Pelo contrário, ele é o vínculo vivo entre ambos. Ele não age em nome próprio, mas em total concordância com a missão redentora. Quando Jesus promete enviar o Consolador, ele afirma que esse Espírito viria da parte do Pai, mas seria enviado por ele. Ou seja, o Espírito é a expressão ativa do amor do Pai e da fidelidade do Filho, habitando naqueles que creem. Ele é o cumprimento da promessa de que Deus não deixaria seus filhos órfãos. Ao longo dos Evangelhos, vemos o Espírito conduzindo cada passo da jornada de Cristo. Ele guia o Filho ao deserto, capacita-o em cada ensino, fortalece-o em cada confronto. Quando Jesus enfrenta a cruz, é pelo Espírito que ele se oferece de forma plena, e é também pelo mesmo Espírito que ele ressuscita ao terceiro dia. Essa presença contínua nos mostra que o Espírito não é espectador da obra redentora. Ele é agente ativo, desde a encarnação até a glorificação. No livro de Hebreus, o autor afirma que Cristo se entregou ao Pai pelo Espírito Eterno. Essa frase sintetiza de forma sublime a interação trinitária na redenção. A cruz não foi apenas um ato de obediência do Filho ao Pai. Foi também uma manifestação do Espírito, sustentando e guiando cada decisão, cada passo rumo ao sacrifício. A ressurreição, por sua vez, não foi apenas a resposta do Pai ao Filho, mas também o triunfo do Espírito sobre a morte. A Trindade age em unidade, sempre. Após a ascensão de Jesus, essa dinâmica trinitária continua se revelando. É o Pai quem envia o Espírito em nome do Filho. E é o Espírito quem nos leva de volta ao Filho, revelando a sua glória, nos fazendo lembrar de tudo o que ele ensinou. Esse ciclo não é mecânico, é relacional. Ele reflete o movimento constante de amor e missão dentro do próprio ser de Deus. Quando nos aproximamos do Espírito, somos conduzidos ao Filho. E ao contemplarmos o Filho, conhecemos o coração do Pai. É o Espírito quem torna essa experiência possível. Essa relação íntima também define a natureza da nossa própria comunhão com Deus. Quando o Espírito habita em nós, não somos apenas tocados por uma presença divina distante. Somos inseridos no vínculo eterno entre o Pai e o Filho. Participamos de uma relação que antecede o tempo e sustenta a eternidade. Paulo, ao escrever aos Romanos, diz que recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse clamor não nasce da religiosidade, mas da ação direta do Espírito em nosso coração, nos inserindo na mesma relação que Cristo tem com o Pai. Dessa forma, o Espírito não apenas nos guia ou consola, ele nos introduz na vida trinitária. Ele nos faz participantes da comunhão divina. Ele não é um mensageiro distante, mas o próprio Deus que se aproxima, que habita, que transforma. Negar essa realidade é reduzir o cristianismo a um sistema moral. Compreendê-la é redescobrir a essência de uma fé relacional, onde Deus não apenas observa, mas convida à intimidade. Em tempos de confusão espiritual, onde muitas vozes tentam redefinir o que é ser guiado por Deus, é urgente retornar a essa verdade simples e profunda.
O Espírito Santo é inseparável do Pai e do Filho. Não é uma alternativa, mas parte da plenitude divina. Conhecê-lo é conhecer o coração do Pai revelado pelo Filho. Andar com ele é viver segundo o modelo que a Trindade manifesta: amor em ação, verdade em movimento, unidade em propósito. É nesse caminho que a fé amadurece, que a identidade se firma e que a vida cristã encontra seu verdadeiro significado. Ao compreender que o Espírito Santo é plenamente Deus, em comunhão eterna com o Pai e o Filho, torna-se evidente que o relacionamento com ele não deve ser tratado como algo eventual, mas como um vínculo contínuo e vital. Não se trata apenas de reconhecer sua existência, mas de desenvolver intimidade com aquele que habita, conduz, transforma e revela. Um relacionamento real com o Espírito não acontece por acaso, nem é fruto de uma experiência pontual, mas se constrói no cotidiano, com entrega, reverência e sensibilidade. O primeiro passo para cultivar essa relação é reconhecer a presença constante do Espírito. Muitos cristãos oram como se ele estivesse distante, esperando ser invocado. No entanto, ele já habita em todos aqueles que pertencem a Cristo. A dificuldade, muitas vezes, está em perceber sua presença por causa do excesso de distrações, da superficialidade espiritual ou da falta de consciência sobre quem ele é. Reconhecer sua presença é um ato de fé, mas também de atenção. É olhar para a vida com os olhos do Espírito e não apenas com os olhos da carne. Essa percepção se aprofunda por meio de uma vida de oração que não se limita a listas de pedidos, mas se torna uma conversa sincera. O Espírito deseja comunhão, não formalidade. Ele se revela em ambientes onde há verdade, onde há espaço para silêncio, confissão e escuta. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, afirma que quando não sabemos orar como convém, é o Espírito que intercede por nós. Esse versículo revela não apenas o auxílio, mas a disposição do Espírito em participar ativamente da nossa busca por Deus. A leitura das Escrituras é outro pilar essencial nesse cultivo. Foi o Espírito quem inspirou cada palavra das Sagradas Letras, e é Ele quem ilumina o entendimento espiritual de quem lê com o coração aberto. Sem Ele, a Bíblia pode se tornar apenas um livro antigo. Com Ele, torna-se fonte de vida, revelação pessoal, resposta precisa. É o Espírito que transforma o texto em voz, a letra em direção, a doutrina em prática. Por isso, não se trata de ler por obrigação, mas de aproximar-se da palavra como quem busca ouvir aquele que conhece o mais profundo da alma. Outro aspecto indispensável é a obediência. Não há comunhão com o Espírito sem disposição para seguir sua orientação. Ele não fala para ser admirado, mas para ser obedecido. A resposta à sua voz é o que abre caminho para experiências mais profundas. Pequenas decisões guiadas por ele constroem um caminho de confiança mútua. E à medida que essa confiança se estabelece, o coração se torna mais sensível e a vontade própria começa a ceder lugar à direção divina. É nesse espaço que o relacionamento se fortalece. Também é importante desenvolver sensibilidade espiritual. O Espírito não grita, ele sussurra. Sua direção muitas vezes se manifesta como uma paz persistente diante de uma escolha certa ou um desconforto inexplicável diante de um caminho errado. Essa sensibilidade se constrói com tempo, prática e entrega. À medida que o crente prioriza momentos a sós com Deus, silencia as vozes ao redor e permite que o Espírito fale, a capacidade de discernimento espiritual se aguça. E esse discernimento é um dos maiores sinais de maturidade cristã. Cultivar essa relação também exige pureza de intenções. O Espírito não se manifesta em ambientes onde a vaidade ocupa o centro. Ele se afasta do orgulho, da manipulação e da hipocrisia. Ele se revela com liberdade, onde há humildade, arrependimento e sede por verdade. Por isso, mais do que técnicas espirituais, é preciso um coração quebrantado. Davi entendeu isso
quando clamou para não perder a presença do Espírito após seu pecado. Ele sabia que nenhuma posição, nenhum título, nenhum ritual substituía a comunhão com Deus. Essa é a consciência que sustenta qualquer relacionamento duradouro com o Espírito. Além da vida pessoal, o relacionamento com o Espírito também se fortalece na comunhão com outros que o conhecem. O Espírito une os membros do corpo de Cristo. Em ambientes onde há edificação mútua, partilha sincera e adoração verdadeira, ele se manifesta com alegria. Não há espaço para competição espiritual nesse ambiente. Há apenas unidade e serviço. E é nesse tipo de ambiente que o crente é lembrado de que não caminha sozinho, de que o Espírito não foi dado para experiências privadas apenas, mas para a construção de um povo sensível à vontade de Deus. É essencial compreender que esse relacionamento não depende de performance. Não é conquistado por esforço humano, mas desenvolvido a partir da graça. O que o Espírito busca é espaço. Ele deseja ser bem-vindo, honrado, ouvido. Quando o coração se abre, mesmo que timidamente, ele entra e começa a moldar. Sua obra é gentil, mas eficaz. Ele não atropela, mas insiste. Ele não invade, mas convida. E à medida que encontra lugar, ele transforma tudo o que toca. Por fim, é fundamental manter viva a reverência. O Espírito é santo. Sua presença não deve ser tratada com leviandade. Cada atitude, cada palavra, cada decisão deve ser filtrada por essa consciência. Estamos sendo habitados por Deus. E essa verdade deve gerar temor, não medo. Respeito, não formalismo. Adoração, não automatismo. O relacionamento com o Espírito é, acima de tudo, uma experiência de amor. Amor que corrige, que guia, que consola, que sustenta. Desenvolver uma vida conduzida pelo Espírito não é algo reservado a poucos. É a promessa para todos os que creem. Não há fórmula secreta, nem técnica mística. Há um convite constante para andar com Deus, para ser conduzido por Ele em todas as áreas. Esse é o chamado. Uma vida onde o Espírito não é apenas lembrado, mas acolhido. Onde não se vive por impulso, mas por direção. Onde cada passo é dado com a certeza de que há alguém ao lado, falando, guiando, sustentando. Alguém que não quer apenas ser conhecido, mas querido. Não apenas reconhecido, mas amado. Quando o relacionamento com o Espírito Santo é cultivado com sinceridade, a presença dele se torna perceptível e constante. No entanto, ao longo da caminhada, é possível que essa comunhão seja enfraquecida, não por vontade do Espírito, mas por atitudes humanas que o desonram. A negligência, a resistência e o desprezo à sua direção são posturas que ferem essa relação e comprometem toda a experiência de fé. O Espírito não impõe sua presença, mas responde à disposição do coração. E quando há rejeição, o resultado é o distanciamento espiritual, mesmo que os rituais e palavras permaneçam os mesmos. A Escritura nos alerta com clareza sobre esses riscos. Em sua carta aos Efésios, Paulo escreve: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Esse versículo carrega um peso considerável. Ele nos mostra que o Espírito tem sensibilidade, que reage à forma como é tratado. Entristecê-lo não é apenas falhar em algum ponto moral, mas agir de modo a rejeitar sua presença ativa. Isso pode acontecer por palavras impensadas, atitudes desonestas, dureza de coração ou, muitas vezes, por simples indiferença diante de sua voz. Resistir ao Espírito é também uma forma de desonra. Estevão, ao ser apedrejado, confrontou seus acusadores com firmeza, afirmando que eles sempre resistiam ao Espírito, assim como seus antepassados. A resistência, nesse contexto, não era um ato isolado, mas uma disposição contínua de não ouvir, de rejeitar o que Deus queria fazer. Ela se manifesta quando o orgulho impede o arrependimento, quando a tradição se sobrepõe à revelação, quando a rotina se torna mais confortável do que a obediência. Essa oposição ao Espírito
não se dá apenas nos momentos dramáticos, mas muitas vezes nas decisões do cotidiano. Ele orienta, adverte, inspira, mas se não houver espaço, sua voz vai se tornando distante. Com o tempo, o que era claro se torna confuso. O que antes tocava o coração já não causa mais reação. É como um fogo que começa a perder calor, uma lâmpada que se apaga aos poucos. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, advertiu: não apagueis o espírito. Essa imagem do apagar remete à ideia de sufocar algo vivo, de impedir que uma chama continue acesa. Ignorar o espírito, ainda que sem intenção, gera consequências profundas. A vida espiritual perde frescor, a oração se torna vazia, a adoração se esvazia de significado. Pode-se manter a aparência de devoção, mas sem a realidade da presença. É como caminhar com os olhos fechados. O movimento continua, mas a direção se perde. O Espírito é quem guia, ilumina, corrige. Sem ele, a fé torna-se uma série de esforços desconectados da vida de Deus. Um dos maiores perigos dessa insensibilidade é a autoilusão. Muitos acreditam estar em plena comunhão com Deus, enquanto vivem distantes da influência do Espírito. Isso acontece quando se confunde atividade religiosa com relacionamento. Não é a frequência a cultos, o conhecimento bíblico ou as palavras corretas que mantém a chama acesa, mas a constante disposição de ouvir, obedecer e ser moldado. E quando essa disposição desaparece, mesmo que lentamente, o resultado é a perda da direção espiritual. O rei Saul é um exemplo trágico desse processo. Escolhido por Deus, ungido com poder, começou sua trajetória com humildade. Mas ao longo do tempo, deixou-se levar pela desobediência, pela pressa, pela preocupação com a aparência. Ignorou as instruções do profeta, desprezou a voz de Deus. O relato bíblico afirma que o Espírito do Senhor se retirou dele. Saul continuou no trono, manteve a estrutura, mas já não contava com a presença que lhe dava autoridade. Essa é uma das lições mais severas da Escritura. É possível continuar em movimento externo enquanto o interior está desconectado da fonte. Essa realidade exige vigilância constante. A comunhão com o Espírito não é garantida por conquistas passadas. Ela precisa ser renovada, preservada, protegida. E essa preservação passa pela humildade em reconhecer falhas, pelo arrependimento sincero e pela sensibilidade para perceber quando algo começou a se apagar. A oração de Davi após seu pecado expressa essa consciência. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele entendeu que perder essa presença seria mais grave do que qualquer perda visível, porque sem o Espírito não há direção, não há consolo, não há transformação. A boa notícia é que mesmo quando a comunhão é rompida, há caminho de restauração. O Espírito não desiste com facilidade. Ele continua chamando, corrigindo, atraindo. Sua graça é maior que nossas falhas, e sua paciência supera nossas recaídas. Mas essa restauração exige verdade. Não há como manter a fachada e recuperar a presença. É preciso reconhecer a frieza, expor a ferida, clamar por um recomeço. E quando isso acontece, o Espírito volta a se mover com liberdade, trazendo novamente vida onde havia apenas sobrevivência espiritual. Manter a sensibilidade ao Espírito é uma escolha diária. É escolher calar o orgulho para ouvir a correção. É optar por rendição, mesmo quando há resistência interior. É abrir mão do controle para seguir uma direção que nem sempre será a mais fácil. Mas é essa escolha que mantém viva a chama da presença. E onde o Espírito é honrado, onde sua voz é valorizada, onde sua presença é prioridade, ali a vida abundante, ali a transformação genuína, ali a comunhão verdadeira com o Deus que nunca se ausenta, mas sempre espera ser recebido. A consciência de que o Espírito Santo é presença viva e pessoal nos leva inevitavelmente a um ponto de decisão. Depois de tudo o que foi revelado,
fica evidente que não se trata apenas de um conhecimento a ser armazenado, mas de uma verdade a ser vivida. O Espírito está presente, ativo, desejoso de conduzir cada aspecto da vida de quem crê. No entanto, ele não se impõe. Ele convida, espera, chama com paciência e profundidade. Ao longo da história, muitos foram transformados não por grandes sinais, mas por um simples ato de rendição. Uma oração sincera, um pedido honesto de direção, um coração disposto a ouvir. É nesses momentos discretos que o Espírito encontra espaço. Ele não exige perfeição, mas verdade. Não busca espetáculo, mas entrega. E onde há esse tipo de coração, a presença dele se torna inegável. Ignorá-lo é optar por uma vida espiritual superficial. Resistir à sua voz é rejeitar a direção mais segura que existe. Mas acolhê-lo é viver com propósito, com discernimento, com profundidade. É permitir que a fé deixe de ser apenas um conceito e se torne uma jornada de transformação contínua. Que cada palavra ouvida até aqui não se perca, que não seja mais uma informação entre tantas, mas uma semente que gere frutos. A presença do Espírito não é um adorno na vida cristã, é a base, é o centro, é o próprio Deus desejando caminhar ao lado, falar ao íntimo, conduzir com sabedoria e graça. Tudo pode mudar quando essa presença é reconhecida e honrada, e tudo permanece o mesmo quando ela é deixada de lado. A escolha está diante de cada um, não para ser adiada, mas para ser vivida. Porque a vida no Espírito não é um convite para os fortes, mas para os dispostos. Ele ainda fala, ainda guia, ainda transforma, e ainda espera por corações que o queiram mais do que qualquer outra coisa. Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.